Olá, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Quero cumprimentá-los com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a palavra, abrir o texto bíblico, 2 aos Coríntios, capítulo 1, de 1 a 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Cristo, em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que você possa já estar aí com a sua família, ou você no seu ambiente já de oração, de reflexão, de meditação, que a nossa mente possa estar cativa a Cristo Jesus, possamos então de todo o coração estarmos atentos ao que o Senhor tem para nos falar nessa hora. Oremos. Pai, em nome de Jesus, aquietamos nosso coração na Tua presença, porque precisamos e queremos ouvir Tua voz. Perdoa os nossos pecados e fala conosco, Senhor. Somos por nós mesmos indignos de Ti e da Tua palavra, mas por Jesus, pelo sacrifício de Cristo, nos aproximamos do Senhor com intrepidez e pedimos: ó Deus, fala conosco, alimenta-nos, renova a nossa fé, aquece o nosso coração, traga Teu bálsamo ao nosso coração e aviva-nos diante de Ti para vivermos o Teu Evangelho em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos passando por esta grande tribulação, mais de ano esta grande tribulação. E a pergunta é: como você tem passado por esse tempo dessa grande tribulação? Você tem buscado crescer em maturidade? Você tem buscado viver de acordo com a vontade de Deus? Como é que está o seu coração? Como é que está a administração dos conflitos, das angústias, das lutas, das perdas? O apóstolo Paulo escreve esta carta, dentre outras cartas aos Coríntios. Sabemos que a igreja dos irmãos lá de Corinto, uma igreja muito difícil. Paulo plantou essa igreja e os irmãos foram convertidos, foram batizados, formaram uma igreja com muitos problemas. E Paulo escreve uma carta, escreve outra carta com vários ensinamentos
Algumas dessas cartas vão ser perdidas. Ele escreve uma carta que nós não temos em mãos, uma carta que foi considerada uma carta muito dura, e os irmãos entram numa tristeza profunda, e aí ele escreve esta carta que nós, então, na nossa Bíblia está como segunda carta. E nesta carta, então, ele começa a se expor, a abrir o coração de como que ele também era uma pessoa normal como os outros, a despeito de ser apóstolo, passava por tribulações, por angústias, por aflições. O Senhor trazia o seu conforto, ele compartilhava o conforto. E quero olhar para esse texto de Paulo, então, focando aqui a partir do versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Como temos passado por essa tribulação? Esse texto nos convida e é sobre então isso que quero compartilhar, sobre esse convite do texto, o convite à maturidade cristã diante das tribulações. Esse é o nosso tema, o convite à maturidade cristã diante das tribulações. Diante das tribulações, primeiramente somos convidados neste texto à maturidade que se expressa em autenticidade. Nós somos convidados diante da tribulação à maturidade cristã que se expressa em autenticidade. O que Paulo está fazendo aqui, amada igreja, é abrindo mais profundo o seu ser, se expondo. O coração dele, ele dilatava o coração diante da igreja. Conquanto Paulo fosse apóstolo, cheio do Espírito Santo, pessoas eram curadas, pessoas eram ressuscitadas, milagres extraordinários aconteciam pelas mãos dos apóstolos, e Paulo tinha experiências tremendas realmente de ser usado por Deus, expulsão de demônios, cura de enfermos, milagres extraordinários. Mas ele também enfrentava lutas intensas, tribulações. E ele abre o coração aqui para os irmãos de Corinto, dizendo como que também ele, na sua humanidade, enfrentava fragilidades humanas, dizendo que na Ásia a tribulação que ele enfrentou foi tão intensa, que de uma forma chocante ele fala com a igreja, e chega para nós esse texto guardado pelo Espírito Santo para alimentar a nossa vida, o nosso ser. Quando Paulo, apóstolo, um homem maduro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que experimentava grandes milagres de Deus, mas confessa que desesperou da própria vida. Como eu disse, ele está dilatando o coração, está se expondo diante da igreja, ele está sendo autêntico. Queridos, esse cristianismo bíblico é tremendo. Paulo não está se entregando ao desespero, mas ele está confessando que passou pelo desespero, que houve um momento que ele desesperou da própria vida. Isso tem a ver com transparência, tem a ver com autenticidade, tem a ver com humanidade, Vocês sabem que eu estou em processo de luto. Há dias em que a gente chora, há dias em que a dúvida toma o coração da gente, perguntas, perplexidade. E no meio desse luto, há alguns dias me ligou um líder cristão de uma igreja de outro estado, passando também por uma grande tribulação. Ele não sabia do meu luto, e ele já começou chorando, e abriu o coração por mais de 1h30. No final de ouvi-lo, irmãos, o que eu fiz foi
dizer para ele que eu também estava passando por uma grande tribulação. Contei para ele do meu luto, das minhas dores, e com essa concepção bíblica que já tenho, nesse processo da minha maturidade cristã, tenho aprendido a bênção da maturidade, da autenticidade em meio às tribulações. Eu não preciso esconder que estou sofrendo, eu não preciso esconder minhas dores, não preciso esconder os momentos de perplexidade. Sabe o que eu fiz com aquele irmão? Eu dei meus ouvidos para ele, dei o meu amor, compartilhei ali, então, no final, apenas, sabe o que? Um versículo, e convidei-o à oração. E a oração foi um derramar de minha vida e da vida dele diante do Senhor. E Deus, com sua graça, nos visitou ali poderosamente, poderosamente. A autenticidade, queridos, nesses dias de grande tribulação, não esconda suas dores, não esconda seus gemidos. Nós estamos falando de Paulo, nós estamos falando deste apóstolo, deste homem tão maduro, tão usado por Deus, mas que se expõe diante da igreja, não se entregando ao desespero, mas afirmando que passou por ele, afirmando que no momento da sua existência, na sua humanidade, na sua também pequenez, na sua fragilidade, ele desesperou da própria vida. O segundo aspecto desse convite, o texto também, diante dessa grande tribulação, nós somos convidados à maturidade cristã que se manifesta na negação do egoísmo narcisista. O que seria esse egoísmo narcisista? Nós conhecemos a história, né? Lá do mito, né, grego de Narciso, que olhava para o espelho ali da água e contemplava a si mesmo e adorava a si mesmo. Às vezes, queridos, nós nos tornamos tão egoístas no meio das tribulações que nós ficamos aí reivindicando de Deus os direitos. Porque nós, né, narcisistas, egoístas, temos direitos, né? E temos, como a gente tem aprendido, essas teologias horríveis, que não tem a menor base bíblica, né? Que você tem que reivindicar, que você tem que brigar com Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo diz ao contrário disso? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Dos grandes crises do mundo ocidental é essa ênfase do ego, que se tornou um egoísmo, a ênfase nessa busca de uma autoimagem, de uma autoestima, que leva, na verdade, para o próprio egoísmo, essa grande preocupação consigo mesmo. Não estou falando que a pessoa deveria se odiar. Nós cristãos falamos de encontrar a nossa identidade em Cristo como filhos amados, mas não precisamos ficar nessa luta por busca de autoestima, porque já somos filhos amados em Cristo Jesus. Agora preste atenção, há um aspecto que o cristianismo nos convida, a maturidade cristã que se manifesta nesta perspectiva da negação do egoísmo narcisista. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é instrumento de morte. Negar a si mesmo todos os dias e seguir a Cristo. Esse não que só o cristão pode dizer para o pecado, para o narcisismo, para o egoísmo, para esta coisa horrível que muitos crentes estão fazendo, achar que tem direitos para exigirem diante de Deus. Isso não é maturidade. Isso é uma profunda infantilidade. Me permitam aí a sinceridade, queridos. Isso é uma profunda imaturidade. Paulo está falando dessa sentença de morte, porque nós estamos condenados à morte, mas por outro lado morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então, para o cristão, essa morte é morte para esse egoísmo narcisista e ressurreição para viver para Cristo, a vida verdadeira em Cristo Jesus.
que é uma vida de gratidão, não de murmuração, não é uma vida de briga com Deus, não é uma vida de briga com a existência. Tenho citado aqui, já citei uma vez, a vida de Viktor Frankl, médico, neurocirurgião, psiquiatra, pesquisador, judeu, criou a terceira escola de Viena de terapia, a logoterapia. Diferente de Freud, ele é um judeu que teme a Deus. E Viktor Frankl, ele viveu em Viena no tempo de Hitler. E ele teve a chance de tinha um convite para ir para os Estados Unidos, a sua esposa grávida, mas ele entra naquela perspectiva, seus pais muito idosos, e ele deixa aquele convite de ir para os Estados Unidos para cuidar de seus pais. E eles todos são presos por Hitler, pelo nazismo, são levados para os campos de concentração, e ele é separado da esposa, é separado dos pais. Todos morreram, apenas ele não morreu. Ele foi um dos pouquíssimos que sobreviveram, ele e outros que sobreviveram a Auschwitz, é um dos piores campos de concentração do nazismo. E ele conta a história, como que eles tinham uma sopa horrível, um pedaço de pão duro, como que vivendo vários graus abaixo de zero em termos de frio, tinha que trabalhar e ali a bota ia estragando, rasgada, roupas rasgadas, tinham que trabalhar, voltar, dormir em camas duras. E ele diz, como médico, como pesquisador, ele ficou com aquela mente de pesquisador, cientista pesquisador. Viktor Frankl foi um grande cientista pesquisador. E ele, em meio a tudo isso, ele ficava ali então olhando para si, olhando para os outros, avaliando a situação. E ele experimentou de uma forma sublime, uma maturidade em meio a tudo aquilo, resiliência, crescendo em meio àquelas dores, àquela provação, àquela tribulação. Ele tinha então um grupo de pessoas daquele quarto que eles se tornaram amigos e eles apoiavam uns aos outros. E ele conta que em alguns momentos, como judeus, eles então começavam a recitar salmos, a fazer orações, fortaleciam uns aos outros, porque Viktor Frankl não abandonou a perspectiva da espiritualidade. Diferentemente de Freud, ele permaneceu em fé, permaneceu com seu coração aquecido em termos da espiritualidade. Não concordo com toda a teologia de Viktor Frankl, mas uma coisa é preciso ser dita: Viktor Frankl é um dos maiores referenciais do nosso tempo no mundo ocidental, do que seja uma mente acadêmica, científica, pesquisadora, médico, a grande personagem da humanidade, mas que não negou a espiritualidade, antes pelo contrário, ele confrontou as psicologias da época com a necessidade da espiritualidade. O ser humano não é apenas um animal, não é apenas um animal em evolução, ele é um ser que é transpessoal, ele é um ser espiritual também. E toda então a perspectiva dele de ajudando os colegas ali, ele via que eles encontravam um sentido para a existência a partir dessa espiritualidade, a partir da fé. E Viktor Frankl então sobrevive a Auschwitz e cria a logoterapia, a terapia do sentido da vida, e faz toda uma contribuição, traz essa grande contribuição para a humanidade, quando no meio justamente ali da Europa, no meio da soberba das ciências, nesse reducionismo humanista, ele era humanista, mas não humanista reducionista, ele acreditava nessa questão do nous, da mente, com a espiritualidade, e que nós devemos olhar para os problemas, para os conflitos da vida, com maturidade, com essa negação desse egoísmo narcisista, e sermos capazes de sermos pessoas produtivas, pessoas abençoadoras, que encontram o sentido da vida em Cristo Jesus. Outro aspecto desse convite é que, diante das tribulações, somos convidados à maturidade cristã, que se manifesta na renovação da confiança
e da esperança. O apóstolo diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. E ele continua: o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Em quem temos esperado. Não colocamos a confiança em nós mesmos, nossa justiça própria. Temos essa sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Duas palavras fortes: confiança e esperança. Confiança em Deus e esperança em Deus. O convite à maturidade em meio à tribulação nos chama, queridos, a essa confiança e esperança. Confiar que Deus, na sua soberania, Ele não é mau, Ele não nos destruirá, ainda que Ele permita a própria morte. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Porque para o crente, para o cristão, a morte é apenas uma passagem. Paulo dizia: eu quero partir e estar com Cristo. Eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Confiança, uma fé confiança. O Senhor me ama, o Senhor não me abandonou, o Senhor está conosco. E nós temos esperança. Eu tenho dito para vocês, queridos, em meio às dores e angústias do luto, nós temos que olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Temos uma confiança e esperança renovados em Cristo Jesus. Ele já venceu a morte. Ele está vivo. Ele está do outro lado nos aguardando. E Ele está do lado de cá, porque Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Maturidade diante da tribulação implica confiança e esperança. Esse é o convite da graça. Esse é o convite de Deus por meio da vida de Paulo. Em meio às suas tribulações, Deus usa Paulo para falar ao nosso coração que é possível permanecermos, não confiando na carne, na justiça própria, na soberba humana brigando com Deus, mas permanecermos na confiança no Deus que ressuscita mortos. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus, e no Deus da esperança. Por último, queridos, o apóstolo ainda dilata o coração com a igreja de Corinto, dizendo que esse convite abrange também essa perspectiva que diante das tribulações somos convidados à maturidade que se manifesta na abertura para o apoio da comunidade. Maturidade implica tanto a autenticidade de ter coragem de abrir o coração, mas não cair no narcisismo, não é? Ser autêntico também não significa ficar lambendo ferida, brigando com Deus, lamuriando, murmurando. Significa sim confiança e esperança, e significa sim também esse convite à maturidade, que implica aí também que manifesta-se nessa abertura para o apoio da comunidade. Olha como Paulo se coloca aqui, versículo 11: ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Uma igreja viva é uma igreja que apoia uns aos outros. Paulo, a despeito dos problemas dele, do pastorado com a igreja de Corinto, ele fala que recebia orações dos irmãos, que recebia apoio espiritual dos irmãos. Irmãos queridos, Igreja Presbiteriana Esperança, como eu preciso de vocês. Como eu e o Wesley precisamos do amor, das orações. Eu já agradeci, quero continuar agradecendo. Como é bom receber esse carinho, uma palavra, uma oração. Como é bom ser igreja, apoiarmos uns aos outros. E por isso temos insistido. Isso é maturidade. Isso não é infantilidade, você expor seu coração, pedir oração, depender. Estamos falando de Paulo, chamado por Deus, ungido
poderosamente pelo Espírito Santo, apóstolo. Mas ele abre o coração e diz que maturidade implica nessa abertura para esse apoio da comunidade. E ele tinha isso com grande alegria. E isso deve nortear também a nossa vida em meio às tribulações. Esse convite em meio às tribulações para termos essa abertura de coração para recebermos apoio uns dos outros, para levarmos os fardos uns dos outros. Quero testemunhar que em meio a esse próprio processo que estou vivendo, amados, participar do culto de quinta-feira tem sido uma bênção, estar com os irmãos online em oração, participar da escola dominical, ver os irmãos, compartilhar algum estudo bíblico, oração, tremendo, estar aqui na igreja trazendo para você a palavra, para o meu próprio coração, nessa convivência online e na convivência presencial também. Glória a Deus pela igreja, louvado seja o Senhor pela vida da fé, bendito seja o Senhor. Então terminamos trazendo algumas aplicações aqui bem diretas para a nossa vida. Assuma a sua humanidade, assuma as suas dores, viva o cristianismo autêntico. Isso não é imaturidade, dizer estou gemendo, estou em aflição, talvez estou em angústia, ligar para alguém, pedir uma oração. Paulo está aqui se expondo como apóstolo, isso é maturidade. Então, aplicação, assuma sua humanidade. Tenho falado para os pastores, porque eu sou pastor de pastores, não é? Muitos pastores me procuram para aconselhamento, treino pastores no seminário, e por anos eu tenho já realmente caminhado com pastores, muitas vezes numa angústia imensa, e alguns deles, eu não aguento mais esse fardo, ter que ser modelo para todo mundo, e tarará, e ser paradigma. Deixa eu dizer, nós somos paradigmas e modelos, como Paulo, autênticos. Quando choramos, somos gente. Das coisas mais tremendas que têm acontecido na minha vida, de anos e anos, na igreja presbiteriana, com a nossa fé calvinista madura, que eu não preciso ser hipócrita, não preciso ser falso. Então assuma a sua humanidade, porque é aí que a gente vai ajudar outros. Mas não assuma a sua humanidade tudo para se entregar ao desespero, ao desânimo, para ficar aí também lambendo feridas, num narcisismo egoísta, brigando com Deus, brigando com a vida por causa de conflitos. Paulo diz, já temos uma sentença de morte entre nós, já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, nossa vida não tem nada a ver com narcisismo egoísta, com justiça própria, exigir alguma coisa de Deus. Devemos manter humildade, esse convite a negação do egoísmo que está centrado aí em tantas pessoas. Por outro lado ainda, queridos, renove a confiança e a esperança em Cristo. No meio dessa tribulação, no meio dessa angústia toda, em meio a essa pandemia, mantenha os seus olhos em Cristo, renove a confiança. Deus está no trono, Deus está reinando, Ele é soberano, Ele é Deus de amor, Deus de misericórdia, Ele nos acolhe em seu amor. Renove confiança e esperança. E por último, tem essa abertura, esse convite para a abertura, para o apoio da comunidade. Não fique aí. Hoje pela manhã foi tão bom ter aí a escola dominical, irmãos, não é? Como eu já disse, alguns que não estavam participando, que entraram, e a gente poder orar uns pelos outros, dizer olá, mesmo que online. Então, viva a vida da igreja, viva a vida da comunidade, não fique aí distante. O Senhor nos abençoe, tenha uma semana maravilhosa, não é? No meio da tribulação, caminhando em maturidade cristã, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra, agradecemos-Te, Senhor, a exortação desse dia na Tua presença. Agradecemos a exortação da palavra, esse convite à busca da maturidade, a caminharmos em maturidade em meio a essa grande tribulação que estamos enfrentando. Essa maturidade, ó Deus, que se expressa em autenticidade, que se expressa, ó Deus, no abandono do egocentrismo narcisista, que se manifesta, ó Deus, nessa renovação de confiança e esperança, e que se manifesta, ó Deus, na bênção da comunhão, da dependência uns dos outros, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, dá maturidade, renova, Senhor, o vigor espiritual, renova a fé, renova a esperança,
Fortalece o nosso espírito, amado Pai. Fortalece o nosso espírito e usa-nos. Abençoa também o desempregado, abençoa o enfermo, abençoa os enlutados, os angustiados, Pai. Visita com tua graça. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Amém.